Olá, como você está? Tudo bem? Hoje mais um estudo faremos dentro da nossa disciplina arte, né? Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre dança, olha que legal, né? Vamos conversar um pouquinho sobre as danças que fazem parte, né? Da história humana, não é? Ver que elas também contam uma história, certo? Mas eu quero convidar você para, antes de todo esse estudo, pegar seu caderno, pegar sua caneta, fazer suas anotações à medida que você for ouvindo alguma informação. E opa, aquela dali não pode faltar, registra, tá certo? Para não esquecer, tá bom? Eu já estou no clima, e você, né? Então, nós vamos observar que a arte, ela está bem presente em nossa vida. E ela se manifesta de diferentes formas, né? Na pintura, na dança, na música. Então eu trouxe para o início da nossa aula algumas imagens aqui de alguns artistas anônimos, não é? Que têm, graças a Deus, realizado as atividades e têm enviado. Então eu selecionei algumas, não é? E coloquei aí para vocês verem como é bem simples. E esse conceito de arte, ele varia de cada pessoa. Porque cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem uma habilidade e cada um enxerga a arte de diferentes formas. Então, parabéns a todos os artistas da nossa escola que realizam suas atividades com muito esmero, com muito carinho. Parabéns a estas colegas, né, que fizeram estas atividades aí. Estou muito feliz, tá certo? E você envia o seu também, tá bom? Bom, mas se falando de dança, nós vamos pensar um pouquinho sobre como a dança faz parte da nossa história. Então veja, a dança é uma das expressões artísticas mais antigas e ela passou por várias fases da história e ainda faz parte da história, né? Então na pré-história dançava-se pela vida, pela sobrevivência, o homem evoluiu e a dança também obteve características sagradas, o gesto, eram místicos e acompanhavam rituais. Já na Grécia, a dança ajudava nas lutas e na conquista da perfeição do corpo. Na Idade Média se tornou profana, ressurgindo no Renascimento. A dança tem história e essa história acompanha a evolução das artes visuais, da música e do teatro. Portanto, a dança representa um sinal de identidade cultural. Nós vamos ver que ela está ligada à história do povo, à história humana, às conquistas do homem, mas também a momentos, não é, de mudanças na vida em que fizeram parte da história. É também testemunha de como os costumes se integram e se harmonizam de várias formas, porque cada sociedade sofre transformações no decorrer do tempo. Porém, nenhuma se encontra no estado de estagnação, parado, sem sofrer mudanças. E é isso que nós vamos analisar. Então, para começo, vamos observar as nossas regiões, começando pela região Nordeste. Nós vimos, né, que a dança, ela faz parte da identidade de um povo, né? Ela ajuda a compor essa identidade. Então, quanto identidade, nós vamos observar que as regiões, elas apresentam diferentes formas de dança e que as caracterizam, né? Quando nós falamos em região Nordeste, aqui para nós, pernambucanos, nós logo lembramos do frevo, né? Do nosso frevo, que é uma das principais danças tradicionais brasileiras e uma das manifestações culturais mais conhecidas no Nordeste, a ponto, gente, de ser reconhecida como patrimônio cultural. Olha como ela é importante, né? Olha que marco na vida dos pernambucanos essa dança teve e tem, não é? E ela merece destaque sempre, ocorre sempre no carnaval pernambucano, não é? Mas que estudos são feitos durante todo o ano. Traz traços característicos como o uso da sombrinha, as vestimentas, não é? Também ajuda bastante o uso da sapatilha pelos dançarinos, certo? Então veja que ela faz parte da identidade do povo nordestino. Agora, e as outras regiões? Vamos ver? Nós temos a região Sudeste. Na região Sudeste, nós vamos encontrar a dança do tamanduá. Olha que povo feliz dançando aí, né? Com essas roupas coloridas
E na dança do tamanduá, observe que uma pessoa fica ao meio. Há uma pessoa aí no meio com o tambor, não é? E à medida que ele vai executando os movimentos determinados pela cantoria, as pessoas vão seguindo, batendo o pé, batendo a mão, né? Só que essa dança ela é feita em forma de solo-coro, ou seja, o puxador fala, os outros vão repetindo e obedecendo aos comandos, né? Mas é muito alegre, olha aí, que imagem bonita. Bom, continuando, nós vamos ver que na região sul há também uma dança bem característica e aí nós percebemos já pelas vestimentas, não é? As mulheres vestem saias longas, não é, com colete já aí, blusas de mangas compridas. Os homens têm suas roupas também tradicionais, não é? O uso o uso da bota e do chapéu, estilo rancheiro, não é? Colete, calça social. E é uma dança originária da Ilha da Madeira, em Portugal, e foi trazida pelos imigrantes portugueses da região dos Açores por volta do século XVII. Muito popular entre as danças típicas da região sul do Brasil. A chimarrita é dançada em um ritmo animado, no qual os participantes alinham-se em uma fila, formando-se casais que iniciam os movimentos rítmicos, sapateando e batendo palmas. Então a chimarrita já é característica da região sul, faz parte da identidade do povo da região sul. Nós temos a região norte aí pelo colorido, não é? Pelas vestimentas também, a gente já vê que está falando do carimbó. E o carimbó recebeu esse nome por causa de um instrumento, para fazer referência a um instrumento chamado curimbó, bem parecido, né? O curimbó é uma espécie de tambor tocado com as mãos, feito com um tronco escavado de forma manual, de forma a ficar oco. O costume da dança surgiu com o hábito dos agricultores e dos pescadores, que ao fim dos trabalhos diários dançavam ao ritmo do tambor. Os tipos de carimbó surgem em decorrência da ocupação profissional desenvolvida pelos participantes, as quais podem variar conforme a localização do estado. Por isso é interessante analisar essa característica da dança, não é que quanto identidade cultural, ela vai receber, vamos dizer assim, modificações, não é? Ou elementos serão agregados a ela, a depender do povo que a dança, né? Do grupo social que esteja realizando. Então, são traços característicos que fazem dela uma identidade cultural daquele povo. Na região centro-oeste, nós temos a dança chamada siriri, muito colorido, muito bonito, dançada por mulheres, por homens e até por crianças. Quando realizada, ela lembra até brincadeiras indígenas, né? E ao som, o instrumento que acompanha essa dança chama-se ganzá, né? É um instrumento típico da região e reconhecido como patrimônio nacional. Então veja que não só a dança, mas o instrumento utilizado para a realização, né, para a emissão do som, também foi considerado um patrimônio nacional. Olha que coisa boa. Então, até aqui, nós estamos vendo a dança como identidade cultural. Observem. Mas, essa dança tem história? Tem. A dança, na vida humana, ela passou por diferentes fases, tá? De toda a história humana e que é interessante também analisar. Então, veja. Vamos observar aqui que a dança ela vem desde o período primitivo. Então, nós tivemos a dança primitiva. Observe. A dança nasceu associada às práticas mágicas do homem com o desenvolvimento da civilização. O rito separou-se da dança, né? O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água, e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto e esses acontecimentos registrados nas paredes de cavernas em forma de desenhos ficaram conhecidos como arte rupestre. Ainda hoje é possível sim conhecer essa arte, ainda temos lá registros, né, dessa arte protegidos, né, e que pessoas fazem excursões para ir conhecê-los, né? Então, um lugar chamado Serra da Capivara.
sei se vocês já ouviram falar, mas lá existe essa arte registrada, né? E conta a história, é bem interessante. O homem primitivo pintava nas paredes das grutas, cavernas e galerias subterrâneas cenas de caça e rituais que representavam a caça. Pareciam acreditar ser possível, pela representação pictórica, alcançar determinados objetivos, como abater um animal, por exemplo. Então eles acreditavam que ali não era só um registro, mas eles estavam sim transmitindo uma mensagem a alguém. E que bom que eles fizeram isso, porque foi possível para nós, né, e ainda em nosso século, fazer estudos referentes à dança. Bom, temos também as danças milenares, né? E já vamos ver que ela ocorreu em diferentes lugares e em cada uma ela teve diferentes, né, formas de realização e de relevância também. Na dança do Egito, a dança no Egito antigo era ritualística e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses, em casamentos e funerais. Olha para que a dança servia. Já na Grécia, a dança originou-se de rituais religiosos. Os gregos acreditavam no seu poder mágico. Assim, os vários deuses gregos eram cultuados de diferentes maneiras. As danças preparavam fisicamente os guerreiros e sempre eram feitas em grupos. A dança era muito difundida na Grécia Antiga, importante no teatro. A dança se manifestava por meio do coro. Já em Roma, olha o que acontece. A dança, ela deixa de ter essa grande importância e entra numa fase de decadência, pois ela não era privilegiada, né? E só vai recuperar a sua importância lá no Renascimento. Na Idade Média, a dança, como todos os outros movimentos artísticos, ela vai sofrer um retrocesso. Lembra que lá em Roma ela começou a sofrer a decadência? Pronto. Aqui na Idade Média ela vai sofrer o retrocesso. A dança, pelo fato de utilizar o corpo como um dos instrumentos de expressão, foi considerada profana. E o que era profano era proibido, né? Porém, os camponeses não deixam essa arte cair no esquecimento e continuam realizando em suas vilas onde eles moravam, tá? Então, vamos observar que a partir daqui começam algumas mudanças importantes e significativas na dança. Veja, chegando no Renascimento, a dança ressurge. É apreciada pela nobreza, adquirindo agora um aspecto social e tornando-se mais complexa. Passa a ter estudos específicos feitos por pessoas e grupos organizados, sendo conhecida como balé. Então ela deixa de ser algo profano para ser algo muito admirado, né? Algo muito organizado, porque o balé aí é aquele balé clássico, é aquele balé que segue, não é? Normas, que tem que ser feito com perfeição. E o uso do termo balé, na época, ela veio do balletto, né? Significava conjunto de ritmos e passos. A moda do balletto na Itália se espalhou e chega até a França também durante o século XVI. Já no século XVII, é considerado o grande século do balé, porque aqui ela sai dos salões, né, da nobreza e vai para os palcos. E essa mudança foi significativa, porque aí surgem os grandes espetáculos de dança, né, que até hoje a gente encontra, só que aquele balé clássico. Já no século XVIII, surge aí o drama balé pantomima, tá? Executado nos palcos de teatros por verdadeiros profissionais de ambos os sexos, tanto mulheres quanto homens realizavam. A dança adquire todo o seu esplendor, com ricos e belos cenários, figurinos. O balé passa a contar a história agora que tem começo, meio e fim, porque até então, até o século XVII, havia um espetáculo de dança. Não havia essa preocupação em contar uma história. A partir do século XVIII, o balé ganha essa grande característica que é contar uma história,
né? E aí você tem o Lago do Cisne e vários outros espetáculos que até hoje fazem o maior sucesso e que contam uma história, certo? Com toda esta mudança, olha que legal, chega o romantismo, e aí o romantismo ele também é absorvido pelo balé, né? Que agora tem uma grande preocupação em recuperar a harmonia entre o homem e o mundo, porque nós vimos que lá na Roma, né, ela tinha sido considerada profana, lembra? E agora não. Agora o objetivo da dança é aproximar o homem, né, e criar essa harmonia. Então é nessa época, no século XVIII, que os bailarinos também começam a usar sapatilhas, né? E isso foi uma grande revolução dentro do balé. Já na segunda metade do século XIX, acontece uma coisa que foi importantíssima para as grandes mudanças que nós temos hoje na dança. Dentro do balé, houve uma mulher que ela foi revolucionária, né? É Isadora Duncan. Ela provoca uma imensa renovação na dança porque ela traz uma proposta da dança livre, né? Mais solta, mais ligada à vida real, né? Valorizando mais os movimentos. Aí a gente chega à dança moderna. E nessa dança moderna ela foi uma ruptura. Ela nega a formalidade daquele balé clássico, né? Toda aquela formalidade, né? E passar a valorizar os passos mais livres. Então as pessoas podem dançar mais livremente e isso também é considerado dança, né? Porém não rompem completamente com o balé clássico, porque você vê que é possível analisar que até hoje ainda existe o balé clássico, porque na verdade houve uma separação de estilos, tá? Existe o balé clássico, existe a dança moderna, a dança mais solta, mais livre. Os movimentos corporais, eles são mais explorados. Existe um grande estudo de possibilidades motoras do corpo. Solos de improvisação são bastante frequentes nesse período da dança. Aí, sendo assim, duas pessoas se destacaram, que foi Martha Graham e Nijinsky, os grandes revolucionários da dança aí nesse período. Nijinsky, russo, mesmo não sendo um dançarino, ele criou condições místicas para a dança. Já Martha, nos Estados Unidos, na década de 50, criou uma nova maneira de dançar independente da música, porque agora o que importava era o sentimento que a música transmite e aquilo seria refletido nos gestos na dança, né? Então, qualquer som pode provocar um sentimento. Era assim que eles acreditavam. E isso abriu espaço para várias possibilidades de dança. Foi um marco grandioso dentro da dança, porque hoje nós temos, né, várias formas de dança diferentes. Então, na dança contemporânea, nós vamos perceber que ela foi vista até como uma forma difícil, complicada de ser compreendida, porque é algo que não vamos dizer assim, muito bem estruturado, é algo livre, é espontâneo, né? Na dança, a contemporaneidade fica mais evidente, pois ela deixa de ter uma estrutura clara, preocupando-se mais com a transmissão de conceitos, ideias, sentimentos, do que com a estética. A dança contemporânea surgiu na década de 60 como uma forma de protesto ou rompimento com a cultura clássica que o balé trouxe, né, lá no início. Depois de um período de intensas inovações e experimentações que muitas vezes beiravam a total desconstrução da arte, em 1980, a dança contemporânea começou a se definir, desenvolvendo uma linguagem própria. Os movimentos rompem com os movimentos clássicos e os movimentos da dança moderna modificam o espaço, usando não só o palco como local de referência. Então aqui seria bem comum você encontrar pessoas, até na rua mesmo, dançando, fazendo suas apresentações dentro da dança, né? E aí vem a dança de rua, enfim. Então, a dança contemporânea ela foi essa explosão de criações. O bailarino escreve no tempo e no espaço conforme surgem suas ideias e emoções. Os temas refletem a sociedade e a cultura na qual estão inseridas.
uma sociedade em mudança, são diversificados, abertos e pressupõem o diálogo entre o dançarino e o público, numa interação entre sujeitos comunicativos. O corpo é mais livre, pois é dotado de maior autonomia. Se eu perguntasse a você, você conhece alguma dança que segue essas características? Você conhece alguma dança em que a pessoa dança livremente, né? Sem preocupar-se tanto com formalidade, mas há uma grande preocupação mais em transmitir os seus sentimentos, as suas emoções, né? Dançando de forma livre, sozinho, tá? Então observem que essas mudanças não foram feitas somente agora, mas elas vêm de uma história, né? Então a dança tanto é uma identidade cultural, como ela também escreve uma história humana. Ela também conta uma mudança ocorrida dentro da história da humanidade. Tá? Sendo assim, eu trago uma proposta para você. Uma proposta que será bem interessante, pois a culminância dela nós vamos fazer em uma aula online. Eu proponho que você pesquise a origem de uma dança que você goste muito, tá? Investigue quando foi o período histórico da sua criação, tá? Qual é esse período histórico? Qual é o grupo de pessoas que mais aprecia ouvir aquela música e o que ela representa, não é? A não só ouvi-la, mas dançar, não é? Faltou voltar a dançar aí. Então, na sua pesquisa, você deve colocar a origem histórica daquela dança, os principais passos para a realização dela e curiosidades. Né? Que curiosidades, que possíveis curiosidades você pode trazer referente àquela dança? Então, pode ser um street dance, pode ser uma lambada, pode ser essas danças novas que os adolescentes estão agora, não é? Os jovens e adolescentes estão dançando bastante agora, dança solo, enfim, dança de rua, dança clássica. Você vai escolher aquele estilo que mais te atrai, tá certo? Pesquisa sobre ela, ou aquela que você tem curiosidade em descobrir mais sobre, né? Em investigar mais, em buscar mais informações. Vou dar como exemplo a capoeira. A capoeira ela é vista como uma luta, mas ela também é considerada uma dança, né? Então, quanto dança? A capoeira vista quanto dança. Quais são as características dela? Qual é a história dessa dança? Quais são os principais passos? Que curiosidades, né, poderia se apresentar sobre a capoeira? É só um exemplo. Você fica livre para encontrar, tá, a dança que você quiser, aquela que mais te agrada. E você pode também conversar com seus pais, com as pessoas mais velhas e saber, na época deles, qual era a dança assim que estava no auge, que eles mais gostavam? E fazer uma investigação sobre a dança na época dos seus pais. Olha que interessante. Então eu fico na expectativa, tá? Ansiosa já para ver o seu trabalho e vou marcar a aula online e você não falta, tá certo? Então, até o nosso próximo encontro.